Eu vou conversar com a doutora Sandra Rosal Ferraciu, ela que é pediatra. Nós vamos conversar a respeito do risco de engasgo, principalmente com crianças. Nesta semana, uma criança de apenas 4 meses acabou morrendo por conta de ter engasgado com leite na casa de uma cuidadora. E nós vamos conversar com a doutora Sandra, então, que é pediatra, sobre a necessidade de cuidados para evitar que esse tipo de situação ocorra. Doutora Sandra, é um fato comum crianças engasgarem, né? Bastante comum. Então, por que isso acontece, né? A criança, anatomicamente, então, a boquinha do estômago da criança, ela não tem nada que tampe, que faça uma válvula que feche esse estômago. Então, o que vai fazer fechar o estômago é a musculatura que tem em volta. E o bebê pequeno é todo molinho, é todo mais hipotônico, dentro da normalidade da idade dele. Então, é muito comum, às vezes, mamar e as pessoas ficarem pensando só no arroto, né? A criança arrotou, tá ótimo, já dá para deitar. Não, a gente tem que esperar esse leite, para uma forma assim bem simples para o pessoal entender. Esse leite tem que ir lá para o fundo do estômago. Então, a gente tem que, mesmo que mamou, né? Mamar sempre inclinado, nunca deitado, é cansativo, mas a mãe tem que estar sentada, ou o cuidador que está dando essa mamadeira, a pessoa tem que estar sentada, é a criança o mais inclinada possível. Mamou, pôs em pé para arrotar. Arrotou, esquece o som do arroto. A criança tem que ficar em pezinha, com isso aqui erguido, com o esôfago erguido, pelo menos uma meia hora, de 30 a 40 minutos, para deixar esse leitinho bem lá para o fundo. Passou esse tempo, tem criança que quer arrotar, ela só vai arrotar se ela tiver deglutido, engolido o ar junto com a mamada. Se ela não engolir ar, não vai sair o som do arroto. Mas passou essa meia hora, você pode deitar a criança, mas nunca no plano. O ideal é sempre deixar essa criança um pouquinho erguida, hoje em dia tem os travesseiros anti-refluxo, mas quem não tiver não tem problema, ergue o colchão com alguma coisa que não afofe, né, com alguma coisa mais densa, ou ergue o próprio berço. Põe, sei lá, 2 tijolos na cabeceira do pezinho do berço, mas isso aí tem que estar inclinado pelo menos uns 30 graus, para a criança ficar com esta parte do corpo erguida. Porque se ela ficar na horizontal e como a boquinha do estômago está meio aberta, qualquer força que ela faça, movimento que ela comprima essa região do abdômen, esse leite volta. É mais ou menos, pega uma garrafa d'água, enche de água, tira a tampa, inclina ela, o líquido escorre. Então é mais ou menos o que acontece com isso. Quando a criança volta o leite e põe para fora, regurgita e vomita, ótimo, não tem problema nenhum. O problema é quando volta e na hora de descer de novo, vem pelo buraco errado, né? Entra pela traqueia, aí a criança se engasga, porque entrou líquido na via aérea. E volta normalmente porque a criança está deitada? Porque geralmente a criança está deitada, na horizontal, né? Lógico, aquelas crianças que têm problema de refluxo, elas têm uma tendência a voltar mais, né? Mas dos pilares do tratamento de refluxo é essa criança mamar sentada, fazer o tempo de ficar em pezinha e depois deitar inclinada. Agora, quando a criança engasga, naquele exato momento, ela está deitada, principalmente uma criança pequena, 3, 4 meses, 5 meses, enfim, 6 meses, essa criança consegue chorar? Porque se não tiver alguém perto? Não, normalmente não. Se ela engasgou, o leite entrou na via aérea, então dificulta o choro. Você pode escutar barulhos, uns barulhos, você vai ver que a criança, dependendo de quanto ela engasgou, começa a mudar de cor, a criança fica aflita pelo ar. Você tem que estar realmente perto, tá? Lógico, se você, vamos supor, a criança está lá no quarto, está lá na cozinha, é um cômodo longe, você dificilmente vai escutar, só se você estiver muito atento, senão dificilmente você vai escutar. E o socorro tem que ser imediato? O socorro tem que ser imediato. E aí você tem a manobra para desengasgar a criança, que o ideal alguém está socorrendo a criança para tentar engasgar e outra pessoa já entrar em contato com o SAMU ou com bombeiro, alguém assim capacitado para estar vindo ajudar. Né? Geralmente o pessoal liga para o SAMU mesmo. O risco é maior nessas crianças praticamente recém-nascidas, aí de 2, 3 meses, 4 meses? Quanto mais nova a criança, maior o risco.